Se você é CLT, trabalha, sente até que ganha bem, mas passa ano, você não consegue viajar, não consegue curtir a família e vive no aperto, então esse episódio é para você. Eu sou Paulo Dutra, do canal Dutra Invest, e hoje eu trouxe alguém aqui que já conseguiu vencer esse desafio, sair do zero e começar a empreender e viver só do seu próprio negócio. Hoje eu estou com ele aqui, o Rafael. E Rafael, se apresenta um pouco aí e já começa me dizendo como foi o início disso tudo, como foi sair, da onde você saiu para começar a empreender e começar a viver do seu próprio negócio. Paulo, muito obrigado pelo convite. Meu nome é Rafael. Hoje eu sou empresário no ramo de móveis planejados. Tenho a minha empresa que chama MR Móveis. Então, o início do empreendedorismo é muito difícil. Fica aquela dúvida de você deixar o certo pelo duvidoso. Sim. Mas, cara, sempre manter o foco, persistência, sempre correr atrás, que um dia chega lá e ter mais clareza, entendeu? E aí, quando você trabalhava com CLT, como é que era? Você tinha ali o seu emprego fixo, né? Tinha aquela garantia todo mês. E o que veio assim na sua mente, né? O que mudou para despertar esse desejo de abrir o seu próprio negócio? Sempre tinha... Era aquilo certo, né? Na época, em 2019, eu trabalhava com carteira assinada. Era aquele todo mês, não tinha mais. Então, eu sempre fui um cara que gostava de aprender e crescer. Cheguei a trabalhar numa empresa de supervisor de montagem. Então, cheguei a ver que, tipo assim, de lá eu não virava gerente, então não subiria de cargo e não ia chegar num patamar que eu queria para minha vida. Então, foi daí que eu comecei a ver, que eu comecei a projetar os móveis, comecei a fazer umas coisinhas na garagem de casa. Ou seja, então você, mesmo trabalhando de CLT, você já fazia ali uma renda extra. Isso. E aí aproveitava essa renda extra para poder alavancar já a ideia de começar o seu próprio negócio. Aí nessa empresa que eu trabalhava, ela tinha muita sobra de material. Aí eu comecei a fazer nichos. Esses nichos, quadro, prateleira. E aí eu comprei uma máquina, aluguei um espaço menor, comecei. Só que veio a pandemia. Aí já tive que parar um pouco esse sonho e ficar só trabalhando pro meu patrão mesmo, sem poder fazer esses trabalhos por fora. Mas o desejo de empreender continuava. Ou seja, a pandemia ali deu uma freada. Pronto, isso, o nome MR já veio de pensamento muito tempo atrás. Aí veio a pandemia, mas a pandemia só foi ali 20 dias no máximo. Eu acho que o ramo da marcenaria, como motoboy, foi o que mais cresceu, o de móveis planejados, foi o que mais cresceu após a pandemia e durante a pandemia que a gente tinha muito trabalho, teve muito trabalho durante a pandemia. Eu acho que o pessoal ficou em casa e acabou fazendo mais obra, mais construção. Isso, né? A gente fez muito home office, aí começou a surgir o podcast, lives. Então a gente começou a fazer muitas coisas assim. Uhum. É interessante. E sabe o que eu acho melhor ainda nisso tudo, cara? Pegando aqui para um lado de mentalidade, eu vejo que você, mesmo estando ali no início de tudo, né? Que como a gente está falando aqui hoje para a galera que está no zero, que ainda tudo que tem é a ideia do próximo negócio, né? Para não dizer que está completamente no zero, somente a ideia. Eu acho que você, quando estava nesse ponto, que você só tinha uma ideia, a tua mente foi buscando alternativas para poder chegar no teu objetivo. E eu acho que isso que é o que muda o jogo. Porque eu acho que, né, eu acredito muito nisso, que depois que você tem dinheiro, né, você pode perder isso muito rápido. Mas quando você tem a mentalidade do dinheiro, você consegue manter isso e aumentar. Então você, até antes de ter dinheiro, você já estava ali buscando alternativas, pegando ali, de certa forma, ali as sobras. Você fazia do que não tinha valor nenhum
Isso. né, algo valioso para alguém. E hoje empreender é isso. Empreender é você pegar, né, algo que ninguém está vendo, que não tem valor para ninguém, você dá valor àquilo e agrega valor na vida de outra pessoa. E as pessoas pagam por isso. Então dava para entender que você no CLT você já era um empreendedor. Isso. Né? E isso é muito legal. E agora eu queria saber de você, cara, como é que foi ali, você já meio que contou ali que quando você chegou, você passou pela pandemia, teve alguns desafios. E aí, a partir da pandemia, como é que foi ali o início da MR? Como foi começar a empreender? Enfim, qual foram os primeiros passos? Então, a empresa que eu trabalhava, eu saí em 2021. Em plena pandemia. Veio depois do carnaval, saí. E, tipo assim, saí com 2 clientes certos, assim. Como lá eu era vendedor já, então o cliente já ficava mais em contato comigo e tal. Quando eu saí, minha esposa me ajudou muito, porque ela trabalha com estética. E na estética, quando a gente faz o móvel planejado, é o que dá mais retorno para mim, acredita? Porque vai muito cliente lá no salão dela, no estúdio dela. Então, quem fez? Foi meu marido, ele trabalha com marcenaria. E tipo assim, era um desafio. Eu entreguei um guarda-roupa e uma cozinha. Eu falei, e agora? Como é que eu vou fazer para pagar o aluguel, para pagar um ajudante, que eu precisava de um ajudante? Como é que eu vou fazer? E tipo assim, aí ela foi indicando, e apareceu uma porta aqui, apareceu outro armário ali, uma reforma, foi aparecendo umas coisinhas, mas depois de 2 meses, aí que começou a alavancar mesmo, começou a aparecer coisas maiores, coisas bem maiores mesmo, apartamento inteiro para fazer, e assim foi. Muito legal. Então, assim, pegando aqui até um gancho do que você está falando, eu vejo que realmente empreender é um risco, né? Você estava assumindo risco o tempo inteiro, porque primeiro você começa largando ali o seu CLT, que eu acho que é a decisão mais difícil que a pessoa tem no início, porque como você falou, a gente está trocando o certo por algo que é incerto, mas quando você toma esse risco, automaticamente você tem chance de retornos muito grandes, né? E esse foi o primeiro risco que você tomou. E aí veio a pandemia, você poderia ter desistido também, né? Isso. E aí você prosseguiu, continuou ali, começou a iniciar, como você falou, por indicação, né? Foi fazendo... E eu acho que nessa parte de indicação conta muito a qualidade do serviço. Provavelmente você estava entregando um serviço muito bom e aí foi sendo indicado. E aí foi... Como é que foi esse crescimento? Como foi começar a crescer, a receber mais pedidos? Qual foi assim, as medidas que você adotou? Porque, assim, como você falou, você ia precisar de gente para poder te ajudar, você ia precisar de um espaço. Então, como foi esse planejamento para você de crescimento? A marcenaria ele tem 3 pilares importantes. A gente tem que obedecer o prazo do cliente, que conta muito, porque se você entrega no prazo, o cliente adora. Se você entrega antes do prazo, o cliente ama. E isso aí ajuda. Então, o acabamento também, muito importante. O acabamento tem que ser muito importante. Limpeza na casa do cliente, limpeza no espaço de trabalho. Então, isso conta muito. E o outro pilar também é a comunicação com o cliente. Eu vejo hoje em dia que tem muito imprevisto, mas se você se manter bem alinhado com o cliente, o processo, o alinhamento de venda, pós-venda, isso ajuda muito no indicação, porque hoje tem cliente que vira amigo, tem cliente que a gente marca de fazer um churrasco, de ir lá na casa dele, tem cliente que passa lá no espaço da gente só para tomar um café, só para visitar a gente. Então é uma relação que tipo assim que leva para a vida toda. Aí vai indicando, e hoje também o que conta muito de venda é o nosso Instagram, entendeu? O Instagram bem alinhado, mostrando a produção, o material chegando, fabricando isso, fabricando aquilo, então o cliente gosta de ver. E a primeira coisa que eu faço também é quando o material chega na loja, eu já mando um vídeo pro cliente, seu material chegou, já está entrando em produção, seu material está entrando em produção, e a gente... Tá sempre quase que um ao vivo ali, né? Durante a produção. E o cliente, às vezes, vai no galpão lá, vê como é que tá, vê o projeto dele. E é isso. Entendeu? Então, galera, só para vocês ficarem sabendo, eu sou um desses que ele falou que
cliente que virou amigo. Verdade. E somos até sócios hoje. Então, tudo começou com um bom serviço prestado e hoje nós estamos aqui, né? Verdade. Muito legal. E, cara, pegando aí o que você falou, pelo que eu entendi, o mais importante foi você, nesse crescimento, estruturar os processos, né? Isso. Você entendeu o poder das redes sociais, né? Abriu ali um Instagram, começou a publicar o dia a dia, como é que é na fabricação, lá no seu galpão, como é que tá... enfim, fazendo ali toda a parte da produção, né? Isso. E sempre em contato com o cliente. Isso é muito importante. E também, outro processo que você, pelo que eu entendi, você estruturou, foi a questão ali, né, da qualidade, sempre garantir, né, a qualidade e entender como o cliente está percebendo essa qualidade, porque não é só entregar, é como o cliente percebe, né? E você, pelo que eu entendi, se preocupa com isso. Isso. Então, cara, o que a gente está falando aqui é importante, né? E ajuda a galera demais, porque isso não serve só para marcenaria. Hoje você está nesse ramo, né? Isso. Você é um empresário do ramo de imóveis planejados, né? E hoje você está num patamar bem legal, atendendo com muita qualidade clientes muito requisitados, enfim, clientes, né, que são bem exigentes, entrega no padrão desses clientes, mas nem sempre foi assim. Não. Então, para começar, é difícil, né, cara? É difícil. Porque fica aquela incerteza de você deixar o certo, né? Todo mês está pingando ali... Vamos dizer que, na época, 1.400, 1.300, salário mínimo, né? Sim. 2021. Então, era duvidoso, né? Você tá recebendo aquilo, deixar aquilo para receber, não sabe o quanto. E o problema de início é porque você não sabe administrar o dinheiro também. É um pouco difícil administrar o dinheiro, porque a gente não tem isso na escola, né? A gente não aprende isso. Então, você tem que estar estudando. Eu chegava do trabalho, estudava muito. Minha esposa também, ela é muito, muito boa no financeiro. A administração é muito boa. Então, mas assim, no início mesmo foi muito difícil, porque administrar o dinheiro não é fácil. Às vezes eu pagava, no início mesmo, eu pagava o funcionário, eu pagava o aluguel, aí sobrava o dinheiro. Caraca, ó, sobrou esse dinheiro aqui. Então o dinheiro é meu, mas hoje não. Hoje eu tenho todo o processo, né? Então hoje tá bem mais fácil. Conhecimento, né? O conhecimento hoje é bem... Você tem que estudar. Não. Infelizmente, você não pode ficar incomodado com aquilo. É igual você tá no emprego. Eu tô incomodado aqui com o emprego, tô ganhando aquele 1.500, tá bom. Mas se você não estudar, você não vai sair daquilo. Então, você tem que estudar. Tem que estudar financeiro, tem que estudar tem que colocar metas também, porque a gente tem que trocar de maquinário. Sim. Sempre colocar maquinário bom para ter um ótimo acabamento e entregar o melhor para o cliente. E o interessante, né, que nesse começo o empreendedor, ele é tudo, né? É como você falou. Eu também sou empreendedor, né? Então, assim, hoje a gente acaba... E isso é completamente normal, né, cara? Porque no início, você tem que dar resultado, né? Você tem que ter resultado para poder fazer com que as pessoas acreditem na sua ideia. Porque para você aumentar o seu time, né, você contratar, você pagar algum terceirizado, algum serviço, você tem que ter resultado. Porque senão ninguém acredita em você e você vai estar invertendo o processo. Verdade. Né? Hoje a gente é medido pelo resultado que a gente apresenta. E aí, um exemplo claro disso é quando você inicia ali, né? Você está ali fazendo a parte financeira, você faz o pós-venda, você faz a venda, o pedido do material, a produção, motorista, ajudante, exatamente. Um pouco e isso de tudo. É completamente normal, né? O início é assim, né? E hoje a galera que está nos assistindo tem que entender isso, galera. Início, não investe alto na sua ideia, por mais promissora que ela pareça, comece tentando primeiro fazer aquilo que o Rafael fez. Agregue valor, pegue algo que não está sendo visto ou pegue algo que alguém já faz e adicione um diferencial, algo que só você faz ou então que você faz como ninguém faz. E isso com certeza vai ser percebido e vai gerar valor, e gerando valor as pessoas vão comprar a sua ideia e aí sim você estrutura, terceiriza, roda tráfego pago, paga um influencer para estar fazendo marketing do seu negócio. Então, assim, entenda os processos, como a gente está conversando aqui, né? O Rafael, ele iniciou
fazendo tudo. Hoje você com certeza tem, enfim, muita gente trabalhando ali para te auxiliar, né? Isso. Mas nem sempre foi assim. Então, eu entendo que respeitar o processo é importante, né, Rafael? Às vezes a gente quer o resultado rápido, mas demora um pouco. Tem 6 meses que eu fui para um espaço de 450 metros quadrados. Então, de 4 anos de marcenaria, 6 meses que eu fui, entendeu? Então, esse teve um processo. E só para a gente entender a proporção aqui, antes desse espaço hoje que você tem aí de quase 500 metros quadrados, você produzia em que tamanho, mais ou menos? Eu produzia num 175, 150, acho que era 150 porque eu fiz um escritório, aí diminuiu um pouco. Sim. Mas tem que ter calma, pé no chão, investir em conhecimento. Eu comprei uma mentoria de um rapaz que ele falava assim: você tem que investir primeiro no que te dá retorno. É isso. É o que não adianta eu tô ganhando dinheiro, mas eu compro um carro. Entendeu? Eu tenho que comprar uma máquina melhor, que eu vou fabricar mais rápido, conseguir vender mais, conseguir produzir mais. Então, essa mentoria também abriu muito a minha mente. Tem várias mentorias boas. De investimento de mentoria, eu já gastei um dinheiro já. Porque tem que estudar. É isso, é um investimento, É um investimento. E agora que eu estou nesse espaço, então a mente também já abre, entendeu? Já outros clientes, parcerias também com arquitetos, com design de interiores e até parceria com influência também, mas tipo assim, você tem que saber com quem você vai fazer a parceria. Porque eu, no início também, fiz parceria com influência, cara, não tive retorno porque não era o que era focado para mim, era focado para outra área. Não adianta, eu pego um influenciador aqui que é de maquiagem, eu faço uma penteadeira para ela, ela vai me divulgar. Então, sim, ali com certeza vai ter retorno para mim. Mas teve uns que eu peguei e não teve retorno, infelizmente. Cara, e você tocou num assunto que abre aqui para uma pergunta que eu queria te fazer, que é o seguinte, né? Você nesse processo, né? Como a gente está aqui falando para a galera que quer conseguir, né? Fazer o que você fez, que é sair do zero e construir o próprio negócio, ter uma vida financeira estabilizada, fala para mim a importância de mudar o círculo de pessoas, né? Que é o networking ali, que você falou aí sobre arquitetos, sobre influencer, porque eu acredito que hoje isso é um grande limitante, né, da galera. A galera quer mudar de vida, quer sair do CLT, quer empreender, mas ela acaba presa num círculo que só tem gente que pensa daquele jeito. Então, fala para mim como é que foi para você a importância de mudar esse círculo. Você conseguiu enxergar isso? Conseguiu enxergar que precisava em algum momento trocar as amizades, trocar as pessoas que você tinha ali próximo de você? Sim. Primeiro que, tipo assim, quando você... Eu era quase gerente dessa loja que eu trabalhava. Então, eu já conseguia andar com as pessoas já bem diferentes, com outro pensamento de investimento. Aí você, querendo ou não, você vai conhecer empreiteiro de obra, conhece arquiteto. Então, essas pessoas têm um conhecimento maior. E daí você vai também conhecendo, eles vão te apresentando. Nesse rapaz que eu fiz a mentoria, ele me colocou com um cara que faturava quase 1 milhão por mês. Então, tipo assim, é uma coisa muito... Você tá sentado aqui com 4 pessoas diferentes. Um fatura 150, outro fatura 50, o outro fatura 1 milhão. Cara, aí você quer saber como é que ele fatura 1 milhão. Então, ali foi... A gente uma vez foi numa pizzaria. Esse rapaz, ele é de São Paulo. Ele veio pra cá e falou, cara, eu tô aqui na pizzaria, vamos marcar de encontrar. Cara, encontrei lá com 5 rapazes. Cara, já ali a troca de network já foi grande, porque um vendia tanto, outro vendia tanto. E meu espaço era pequeno, ele chegava pra mim, o processo é esse, você tem que fazer isso. Já foi dando uma orientação. E é engraçado que como quem tá em cima nunca critica, né? Sempre te ajuda. Porque já veio de baixo. Normalmente, entendeu? Quem critica tá embaixo, é quem não construiu nada. Cara, assim, vou ser bem sincero, a família apoia, mas não dá aquele maluco, deixar o trabalho, morando... Porque eu não sou do Rio, eu sou paraibano. Deixar o trabalho para trabalhar sozinho,
sem ter o fixo. Então isso dificulta um pouco. E, cara, tem que ter fé em Deus, apoio familiar também. A minha esposa apoiou muito. E coragem em tomar risco, né, cara? Porque eu acho que você sair da Paraíba, vir aqui para uma cidade grande, em busca de crescer, de se desenvolver. E é o que você falou, você chegou daqui da Paraíba só com um nome na cabeça, que é MR. E acabou, MR Móveis Planejados. Nunca pensei em trabalhar em marcenaria. Foi a oportunidade mesmo, uma oportunidade muito grande. E, cara, assim, a marcenaria, o móveis planejado, é duas profissões que eu tenho que eu amo muito. É ser mecânico de moto, que é uma coisa que tá no meu sangue, e marcenaria, cara. Você viu lá na sua casa, a gente vai... É um quebra-cabeça. A gente coloca um pouquinho aqui, vai... Dá pra ver a paixão que você tem mesmo. No final, quando você... Cara, eu que montei isso aqui, então é uma coisa de louco mesmo. Foi uma coisa que me encontrou mesmo e eu amo o que faço. Eu trabalho com o que eu amo. Muito legal. E, cara, é legal você falar isso, porque eu também... o que mudou a minha vida, né? O que mudou, posso dizer que mudou completamente a minha vida. A galera acha que isso é papo de coach, né? Mas, cara, é a maior verdade que eu já ouvi e foi o que mudou minha vida, que você é a média das 5 pessoas que você mais convive. Não tem pra onde correr. Se você anda com quem não quer nada com a vida, se você anda com quem não quer evoluir, se, você tá num círculo, mesmo que seja família, né? Como você bem disse que não importa, cara, se é família, se enfim, pessoa muito íntima a você, se tá te prendendo, se tá te ancorando no chão, cara, você tem que trocar a mesa. E quando eu entendi isso, a minha vida começou a andar. Quando eu vi que as pessoas que estavam ali dando tapinha nas costas, que estavam ali bajulando, e como você falou também, isso não vai dar em nada. Pô, você é maluco. Muita gente ficava me chamando, que é isso, cara? Enfim, por vários apelidos, né? Te apelida, diz que você é louco. E são essas pessoas que, quando a coisa começa a andar, fala, o que está acontecendo, né? E, então, eu acho que mudar a mesa muda o jogo. Tem um ditado que fala, quando você anda com uma pessoa que começa a murmurar, pensar que não, você tá a mesma coisa que ele. Exatamente. Tá reclamando de tudo. Exatamente. Tá reclamando de tudo. Então hoje, cara, graças a Deus, eu tenho um lar abençoado com a minha esposa, tenho um filho. Hoje, tipo assim, a gente ora, a gente agradece a Deus, estamos no caminho de Deus, entendeu? Muito legal. Principalmente, não estamos no pecado, estamos casados. Então isso ajuda muito, porque, querendo ou não, o mundo espiritual existe e atrapalha muita coisa. Atrapalha muita coisa. E, cara, essas pessoas que não acreditam em você não pode dar ouvido. Porque se você der ouvido é pior. Porque quem manda... Porque vem daqui, né? Vem pra cá. É isso. Porque, o fogo que tem aqui tem que dominar tudo. Então, se você deixar a cabeça dominar, já era. Você só precisa que uma pessoa acredite, né? Que é você mesmo. É você. Cara, ninguém tem que acreditar na sua ideia. Em 2022, eu não te contei isso ainda, mas em 2022, junho, minha mãe faleceu. Eu fui pro Nordeste, passei 15 dias, voltei. Cara... Acho que ali foi os piores 3 meses da minha vida. Foi junho, né? Aí eu viajei julho, agosto. Tipo assim, foi os piores 3 meses da minha vida, porque foi uma época que eu queria desistir da marcenaria. Queria voltar, porque, tipo assim, ela era tudo pra mim. Então, eu já tava longe dela e, tipo assim, era uma pessoa que orava, sempre ligava pra mim, tava... me incentivando. E quando eu voltei da Paraíba, que fiquei no luto mesmo, cara, aí minha esposa chegou em mim e falou, ou você decide, eu quero ir embora ou quer focar na marcenaria. Aí eu acordei e eu falei, cara, eu tenho que tomar um rumo na minha vida. Eu não posso ficar assim nessa situação. Aí foi onde fui voltando tudo normal. Mas, cara, se você tiver pessoas que tiver do seu lado mesmo, e na fase boa tem várias gente para curtir, para gastar o que é seu. Na fase ruim é quem mostra que tá do seu lado. Então foi aí que eu comecei a excluir certa gente. Esse aqui não presta para estar do meu lado, esse aqui não presta, esse aqui presta. E principalmente você ter Deus no coração.
quando eu me peguei a Deus e, tipo assim, a igreja que eu frequento hoje me acolheu muito também. Então, ajudou muito, né, nesse processo. Ajudou muito nesse processo. E o legal que você falou, né, a importância não só da espiritualidade para estar ali, para você ter um apoio, ter no que acreditar, né? Isso. Porque, cara, é muito fácil a gente falar de finanças, de empreendedorismo, mas é como a gente falou no início. Não adianta, cara, você achar que vai conquistar tudo e não ter um emocional bem tratado, saudável. Né? Às vezes a gente se frustra, né? Porque, tipo assim, eu tenho 4 anos de marcenaria, o outro aqui tem 2 anos e tá conquistando tudo. Cara, o processo dele pode ser outro, o meu processo é outro. Cada um passa por momentos diferentes. Eu tenho um rapaz que eu sigo, que ele é de uma pessoa. Cara, ele... Tipo assim, a gente começou junto na marcenaria, a gente troca ideia, ele de lá e de cá. Cara, o processo dele foi totalmente outro do meu. Hoje ele tem uma marcenaria maior que a minha, mais funcionário, produção dele top. E, cara, eu me espelho nele. Isso é legal, me espelho nele. Eu falei, cara, o cara... Mas, tipo assim... Também não coloca aquilo na mente. Cara, o cara tá maior que eu. Não, eu vou... A comparação nunca é saudável, né? Comparar é muito ruim. Nunca é saudável, é verdade. Então, eu tô querendo construir passo a passo. Muitas vezes eu tentei dar o passo maior que a perna e, tipo assim, me dei mal, entendeu? Me dei muito mal. Isso é muito legal. Uma vez também, eu nunca mais esqueço, como eu te falei, né? O que mudou minha vida foi exatamente trocar as amizades. E quando eu fiz isso, normalmente você é taxado como o cara tá... já tá em outro patamar, tá deixando os amigos de lado. Às vezes você não mudou R$1 na conta bancária, mas você mudou a mente, é o que eu falo. Riqueza não é dinheiro. A galera acha que o cara tem dinheiro, ele é rico. O que mais tem é gente andando de Porsche, endividado, que tá com a corda no pescoço. Tem gente aí, Paulo, porque é o seguinte, tem gente aí que posta uma vida no Instagram totalmente diferente da realidade. Então, você tá vendo no Instagram, coisa linda, o cara tem um carro, o cara tem isso, mas, cara, às vezes em casa falta união, falta amor, entendeu? Isso também muitas vezes prejudica. A internet tem um lado bom e tem um lado ruim, prejudica muita gente também, entendeu? E a riqueza acaba sendo mentalidade, né, cara? Mentalidade. Porque quando você, como eu falei, você trata o emocional, você automaticamente se atrai dinheiro. É incrível. Tem que mudar a mente. Exatamente. Você mudou a mente, trocou as amizades, já está frequentando outras mesas. E o que é importante no trocar a mesa? Porque você começa a perceber coisas que antes não era nem possível. Como você falou assim, eu cito um exemplo meu, que quando eu, por exemplo, comecei a investir, eu fiz um amigo que já era investidor há algum tempo, e a gente, o cara se tornou um amigão, super brother meu. E uma vez a gente trocando dicas sobre algumas ações, enfim, falando sobre investimento, ele abriu aqui a carteira de investimento dele, mostrou, ele falou, que essa carteira... Uma das carteiras do cara, tinha 1 milhão em pedrada investido. E eu não tinha nem metade disso. Então, assim, quando eu olhei para aquilo, eu não invejei, mas eu falei, aquilo ali despertou a minha ambição. E a ambição é boa, cara. Sabe? Você tem que ser ambicioso. O que você não pode é cobiçar o que é dos outros. Mas quando você olha aquilo ali, você fala... Eu olhei, eu falei, cara, a minha primeira... o que me passou na minha mente foi isso. Eu falei, cara, se isso é possível, se ele tem essa carteira, eu quero ter também. E como eu faço para fazer isso? Comecei a perguntar, cara, como é que tu chegou lá? Como foi o teu início? Quais foram os desafios que você teve? Como é que, cara, me diz aí que eu quero chegar lá. Sabe, eu sei que o processo, como a gente está conversando aqui, né, Rafael? O processo, ele não é fácil. Né? Tem desafio, tem um monte de coisa pelo meio do caminho, mas, cara, eu acho que no meio desse processo não se perder, né? Não dar ouvido a essas pessoas que estão querendo ali te minar de alguma forma. Eu acho que não dar ouvido para essas pessoas é uma coisa muito importante, né? Porque acho que você passou por uma perda, né, importantíssima, né? Que é perder uma mãe. Eu não imagino nem como seja isso, mas ter pessoas que falando ali, cara, vai dar certo, continua, você tem a tua ideia, como a tua própria esposa, né, falou, cara, vamos para cima, vamos se dedicar, eu acho que isso faz toda a diferença nesse processo. Faz toda a diferença. Ter uma pessoa ali do seu lado que te apoia. Quantas vezes ela me ajudou, quantas vezes ela foi já deixar
peça na casa do cliente, ou na casa do cliente montando, ela de moto, ia deixar. Então, tipo assim, é saber realmente com quem você tem que contar, entendeu? E outra coisa importante, Paulo, eu acho que, tipo assim, se você quer crescer, você tem que fechar a boca. Falar menos e fazer mais, né? Você e Deus e sua esposa e marcha pra cima. Porque... Inclusive, Débora, meu amor, um beijo pra você. Falando de esposa aqui, também me ajuda em tudo desde o início. Então, tipo assim, é manter mais mentalidade forte, focar no que você quer mesmo, objetivo, pé no chão, um dia de cada vez, vive hoje, deu certo hoje, planta o bem pra colher o bem, e é isso. E Rafael, vamos lá. Cara, 3 dicas que você daria aí, pensa aí em 3 dicas que você daria pra galera, que foram assim, coisas que foram o diferencial pro teu negócio estar do jeito que tá hoje. Você já falou algumas aqui, mas se você pudesse enumerar as 3 mais importantes, quais seriam? A primeira seria estudar. A segunda, ter um gestor financeiro te auxiliando ali, porque não é fácil. Às vezes, tipo assim, você não pode misturar o pessoal com financeiro, o pessoal com o da loja. E a terceira coisa é, cara, essa aqui é mais fé em Deus mesmo e ter fé em Deus que vai dar certo, que uma hora vai. Entendeu? É acreditar na ideia. Acreditar na ideia. Se você tem uma ideia do que for, de uma barraca, de salgado, de lanche, focar. Porque tem uma barbearia, cara, começa o pequeno, a Coca-Cola começou pequeno. É isso. Todas as empresas começou pequeno, ninguém começa grande. Então, tem uns que tem um privilégio de ter uns maquinários melhores, de ter algumas coisas melhores, mas, cara, começa, sai desse CLT e vai. É isso. O sol nasce para todos, né, cara? O sol nasce para todos. Eu acho que, ainda mais hoje, né, do jeito que a gente tá, com apoio de IA, com apoio de... o tanto de ferramenta, o tanto de conhecimento que a gente tem disponível, cara, é incrível. Hoje você chega para um IA aí, para um chat GPT da vida. O chat GPT ajuda em tudo. Exatamente. Então, assim, e eu acho que isso é importante, né? Eu acho que a gente pode até falar sobre isso, né? Cara, porque hoje, se o cara não usa a inteligência artificial para apoiar ele em alguma coisa, ele fica para trás, né? Ele acaba ficando para trás. A gente hoje tem que estar estudando, se modernizando, porque senão fica para trás. É bom ter conhecimento. Igual um marceneiro raiz, e a gente estava até conversando isso, eu e outros rapazes num grupo, o marceneiro raiz e o marceneiro de 2020, pós-pandemia, que apareceu muito marceneiro. Assim, as vantagens do marceneiro raiz, porque, tipo assim, ele na montagem, ele consegue dominar tudo. Um marceneiro pós-pandemia, que é um marceneiro que monta caixote, que fala que é montador, tipo assim, tem uma dificuldade na montagem, entendeu? Então, é porque também eu não sou marceneiro raiz, eu entrei na profissão em 2017, entendeu? Eu tenho pouco tempo de marcenaria, mas, tipo assim, hoje eu domino quase tudo da marcenaria. A gente faz serralheria, a gente trabalha com espelho, a gente faz laqueamento. E isso graças à atualização. Atualizações. Né? Você tem apoio de inteligência artificial, você tem apoio hoje de pessoas para cuidar do seu financeiro. E outra coisa, hoje você também não precisa ter um espaço. Você pode trabalhar de casa, ter uma sala em casa. Você pode trabalhar de casa, você consegue trabalhar, ter um computador, um notebook, atender o cliente, vai na casa do cliente, leva o notebook, faz o projeto, pede diretamente para a madeireira, você contrata um montador, o montador vai e monta. Sim. Entendeu? Mas aí, tipo assim, se surgir um problema, aí você tem que ter, ou você leva num lugar para consertar, sim, diminuir uma peça, alguma coisa, ou você tiver um espaço seu mesmo, é melhor que você não tem custo. Mas o ideal é não dar problema no cliente. Mas, cara, sempre dá um probleminha, um ajuste ou outro. Mas isso é o simples, entendeu? Hoje em dia, para empreender, tem várias oportunidades, entendeu? Tem muita ferramenta. Tem muita ferramenta para isso. Eu, quando comecei, eu tive a ideia, né, de entrar no digital e tudo mais. É engraçado que a primeira coisa que eu criei lá no chat GPT foi o seguinte: como ficar rico. E eu tenho esse chat até hoje, né? Porque, cara, eu desde criança, o meu sonho era ficar rico. Tem gente que pergunta pra criança assim, você quer ser o quê? Eu quero ser piloto de avião, eu quero jogador ser bombeiro. De futebol. Exatamente. Eu não queria ser rico independente da profissão. Eu queria ter dinheiro, né? E o que é engraçado, né?
nisso é que quando eu cheguei numa idade de decidir mesmo, de decidir para o que você vai fazer, que rumo você vai tomar, que profissão escolher, eu já passei a não gostar mais de ser rico, não queria mais ser rico. Porque eu tinha um bloqueio que muita gente tem, que é um bloqueio invisível, né, sobre dinheiro. Porque eu pensava assim, pô, se eu ganhar muito dinheiro, eu vou virar um cara snob, um cara que não gosta da família. Porque eu olhava para alguns casos, vamos dizer assim, excluídos, né? Uns exemplos excluídos assim, que existem de pessoas que ganharam dinheiro e acabaram mudando o caráter. Mas o que eu falo muito, inclusive, no meu livro, é que, cara, o dinheiro, ele só amplifica o que você já é. Ele não tem o poder de te mudar, né? Então, quando você empreende, você começou do zero, teu negócio começou a dar certo, você está começando a botar um dinheiro no bolso, começa a contratar, ter umas pessoas trabalhando para você, se isso está te tornando uma pessoa ruim, na verdade, você já era uma pessoa ruim antes. E você só não tinha dinheiro para demonstrar isso. Porque, por exemplo, como você vai esnobar alguém se você não tem dinheiro? É impossível, né? Se você não tem dinheiro, não tem como você, por exemplo, demonstrar, enfim, altivez, esse tipo de coisa. Então, na verdade, o dinheiro ele só vai potencializar aquilo que você já era. Então, se você é um cara bom e não tem dinheiro, você vai continuar sendo bom, né? Quando ganhar dinheiro. Então, nesse processo, né, de sair do zero, de empreender, aí quando você empreende, você começa a querer ali, né, a fazer outras coisas e vai mudando ali o caminho. Tem que ter muito cuidado com isso, né? Porque talvez esse desejo já estava dentro de você. E é por isso que a gente volta naquela questão de mentalidade. É muito importante você tratar as suas emoções, cara. Porque eu acho que quando você faz isso, né, de certa forma você tem um emocional sadio, digamos assim, saudável, melhor dizendo, cara, o céu é o limite, entendeu? Como eu falei, o dinheiro ele vem por si só, né? E hoje com as ferramentas que tem, né, como a gente estava falando de IA, eu botei ali, cara, como ficar rico. Irmão, o que apareceu ali, faça isso, faça aquilo. Hoje o que está em alta é você ter... o próprio chat ele já recomenda né? É você ter apoio de inteligência artificial, é ter processos, pensar em algo escalável, algo que consiga, né? Porque assim como você fez, você percebeu que o espaço ali de 100 e poucos metros não estava dando conta, você precisava de um espaço para escalar, né? Dentro da marcenaria, e você pegou um espaço maior. Minha produção ficava muito presa, porque eu fabricava o móvel e para entregar, às vezes o cliente não poderia receber o móvel. Então, eu tinha que deixar o armário lá, o móvel lá no canto e começar a fabricar outro. Às vezes, na fabricação do outro, batia uma peça lá, danificava, eu tinha que fazer aquela frente de gaveta, teria que fazer a porta, o que danificasse. Então, isso ficou um pouco me segurando um pouco. Nesse espaço, não, a gente tem a linha de produção, tem o plano de corte, tem a fitagem e tem a montagem, e após montagem a gente embala os móveis para entrega. Então, é tudo separado. Então, hoje ficou bem mais fácil. Inclusive, entendeu? Você consegue fazer uma renda extra dentro do seu próprio negócio, né? Como você me falou, alugando parte do seu galpão ali para outras pessoas produzirem também, né, do ramo. Isso é muito legal. Então, assim, você enumerou ali três dicas, né, para a galera que está começando. E aí, eu gostaria também de chamar atenção, né, para a galera que está iniciando do zero. Como a gente falou, galera, essas dicas que o Rafael está dando aqui, isso serve para qualquer negócio, O Rafael, ele começou do zero, mas ele tinha uma ideia, ele tinha paixão por essa ideia, né? Ele organizou os processos que ele tinha. Quais eram esses processos? Entender ali, né, o tempo de cada coisa. Ele entendeu que ele precisava de um espaço para produzir, ele entendeu que ele precisava de pessoas para poder apoiar, mas aí como você vai pagar essas pessoas? Então, ele começou a fazer renda extra dentro do próprio CLT dele. Então, assim, o que eu quero que a galera entenda é que, no início, o mais importante é você ter a mente do empreendedor, é você enxergar o que ainda não está ali criado, né? Porque o empreendedor nada mais é do que um visionário, cara. Ele é um viajante do tempo. Por isso que a gente é chamado de louco, porque a gente está vendo o que está na frente, o que não existe ainda. E aí, como você é um viajante no tempo, você já está vendo o que vai acontecer no futuro, a galera não entende. A galera fala, pô, que isso, cara? Como é que esse cara... Então, galera, entenda, o importante é você se ver
como você planeja. Se você quer ser, né, uma pessoa aqui como o Rafael, da área de imóveis planejados, ou se você quer ser investidor, se você quer ser empreendedor, seja lá do ramo que for, se veja da forma que você quer ser. Porque é isso que vai fazer você chegar lá. É verdade. Hoje você tem que ter... Hoje eu acho que o mais pesa é a mentalidade. Tem muita gente com crise de ansiedade, com depressão, essas coisas. Então, tipo assim, eu acho que você tem que ter a mente forte, porque não é fácil. Seria ótimo eu chegar aqui, não, Paulo, é fácil, é isso, mas não é fácil. Tipo assim, tem dificuldade. Todo mundo tem dificuldade, todo mundo tem problema, todo mundo tem problema pessoal, todo mundo tem problema no trabalho. Então, acho que a comunicação ajuda muito. Entendeu? Comunicação, sempre estar conversando com seus colaboradores, processo, entendeu? Cada um lá sabe o seu processo, entendeu? O que opera a máquina sabe o que vai fazer, o que dá acabamento nos móveis sabe o que fazer, o montador, quando chega o projeto, sabe o que vai fazer. Etapas, né, cara? Etapas ali, etapas. O Instagram como vitrine, né? Trazendo os clientes, aí passa ali pro seu galpão, onde você tem toda a produção com pessoas qualificadas. Isso. Né? O pós-venda, como você falou também, tá sempre atento ali ao feedback do cliente. O pós-venda é muito importante também, porque aí fica a relação com o cliente. Porque acho que você já deve ter escutado também. Você compra uma televisão, aí queima alguma coisa, para me vender é 1000 maravilhas, depois que vende. Então isso o pós-venda é muito importante, porque ali vai a comunicação. E tem a garantia dos móveis, entendeu? Chega um tempo de 3 em 3 meses, a gente manda mensagem pro cliente: oi, como é que tá seus móveis? Tá precisando de alguma regulagem, tá precisando de alguma assistência. Então isso é muito importante e a gente tá sempre comunicando com o cliente, porque ali se torna, como eu já falei aqui, tem cliente que se torna amigo, entendeu? Que a gente liga para conversar, marca alguma coisa, passa lá no galpão. Que é o meu caso. Que é o caso, né? E tem cliente que também, querendo ou não, mas tem uma linha de contato. A gente manda contato também. A gente tem um contato não diariamente, mas mensalmente. Uma vez no ano a gente tá ali conversando, perguntando como é que tá os móveis. Às vezes para trazer mais coisa para fazer, entendeu? Muito bom. E, Rafael, para a gente entrar aqui já na reta final desse episódio, cara, eu queria saber de você o que você deixa para a galera, né? Pode falar para a galera aí, assim, de qual é não vou falar segredo, né? Porque a galera busca muito a fórmula mágica, né? E acho que a galera tem que entender que nada é fácil, não existe dinheiro fácil. Não existe. É possível, não é fácil, né? E não existe dinheiro fácil, não existe ser empreendedor de sucesso fácil. É processo, é acordar cedo, é correr atrás, é querer muito, é dar a cara, é errar e aprender com o erro. Porque uma pessoa que teve sucesso no negócio é um cara que errou 99 vezes, mas não desistiu. Não desistiu. Então, uma hora vai acertar. Então, precisa ter persistência. Então, eu queria que você dissesse para a galera como ter essa persistência, sabe? De onde você tirou essa vontade? Porque, como você falou aqui, você passou por muita coisa no processo e hoje você está entregando aí, né, móveis em alto padrão para pessoas, né, que são bem exigentes e conseguem atender essas exigências, como a gente já falou, né? Mas você saiu do nada. Então, assim, dá a dica para a galera que está ali no zero absoluto, querendo empreender, que só tem a ideia como você tinha, né, para chegar como você chegou hoje. Então, primeiro, é ter o foco, objetivo mesmo. Eu vou crescer, não deixar ninguém entrar na sua mente, focar. Vai dar certo, vai dar certo, vai dar certo. Porque, Paulo, tem coisas que é difícil, mas no dia a dia ali você tem problema que você fala, cara, o problema é grande, mas quando você vai ver, foi só uma besteirinha e, tipo assim, a gente mesmo que torna o problema grande. Inclusive, entendeu? tem uma estatística, né, desculpa te cortar, que dizem que apenas 10% das nossas preocupações acontecem de fato, ou seja, então de cada 10 problemas, só um na verdade vai acontecer. Né? Às vezes a gente acaba se preocupando demais. Às vezes se preocupa com coisas que não
Não deveria. Outra coisa que eu aprendi também, Paulo, é não gastar energia. Processo. Tipo assim, a gente começou... Antigamente, eu fazia tráfego pago, então vinha muita gente curiosa. Ah, eu gostaria do orçamento. Aí eu pegava o cartão, ia lá. Chegava lá, era coisa mínima. Tipo assim, não coisa mínima, mas era coisa que, tipo assim... Coisas que não pagava nem a gasolina. Então, tipo, é processo. Colocar a sua empresa em processo. Estruturar, qualificar as pessoas que estão chegando, né? Isso, no ChatGPT mesmo. O ChatGPT vai te ensinar ali e vai fazer uma relação para você. Então, tipo assim, hoje em dia, o meu WhatsApp, quando você manda cliente, o WhatsApp da loja, tá lá, se você é novo, por onde você vê, se veio pelo Google, se veio pelo Instagram, se for indicação, aí pergunta se é reforma, porque hoje eu não faço reforma, é só minha produção hoje é só para produzir. Então hoje você já tem um lead qualificado, né? Chegando, isso. Hoje você já consegue não gastar... energias à toa, entendeu? Entendi. Hoje em dia eu não gasto energia à toa. Então, ter foco, não gastar energia à toa. E mais uma dica você deixaria pra galera? Persistência. Porque todo mundo... Persistir, né? Porque todo mundo vai falar que vai dar errado. Nunca vão falar que vai dar certo. Até pra você provar o contrário é difícil. É muito difícil você provar que tá bem, que tá... Porque o sucesso não vem do dia pra noite. Entendeu? Em 2023, não foi um ano bom para mim. Mas quando chegou ali o finalzinho do ano, chegou o finalzinho do ano, não, passou junho, foi um ano... Eu já estava sentindo que 2024 ia ser extraordinário. Eu falei, cara, 2024, igual o pessoal fala, vai ser meu ano. Ou seja, persistir. Porque, tipo assim, quando você faz um ótimo trabalho, várias pessoas vão te indicar. Então, no finalzinho de 2023 ali, a gente tava fazendo... Foi um plantio, né? A gente começou a plantar e, tipo assim, eu tava com umas pessoas muito boas na marcenaria, os colaboradores muito bons. Porque, tipo assim, a energia do espaço tá... Igual hoje eu chego na minha marcenaria, eu chego lá no galpão, a energia totalmente diferente, a energia é ótima. É gostoso de estar ali trabalhando com o pessoal, de estar ali tomando café com os meninos na hora de tomar o café. Então, isso faz total diferença, entendeu? É igual aquilo se você começa a andar com uma pessoa que fala mal de tal fulano, daqui a pouco você tá falando mal, daqui a pouco você tá xingando. É a regra do coach que a gente falou, né? Você não tem jeito, não tem jeito, isso não erra. Você é a média das 5 pessoas que você mais anda junto. É o seu círculo íntimo. Você vai ser essa média, não tem jeito. Então, cara, 2024 foi um ano excelente. 2025 também foi um ano... Entramos um ano já com a agenda, tipo assim, de março já fechado. Tivemos problemas também. Na antiga loja que eu tinha, a loja inundou do nada. Encheu d'água lá, ficou quase 20 centímetros. Perdi maquinário, perdi móveis prontos do cliente. E eu queria tocar num ponto, não sei se dá tempo, queria tocar num ponto também, cara. Tem cliente, porque tipo assim, o profissional que é ruim, o profissional que é 7-1, mas, cara, a mesma coisa é do cliente. Tem cliente que dá dor de cabeça. Eu imagino. Dá dor de cabeça também. Eu imagino. Principalmente nesse ramo, né? Nesse ramo. Porque, tipo assim, tem vários tipos de marcenaria e tem vários tipos de cliente também. Tem cliente que é bom, tem cliente que é ruim, tem cliente que quer sugar a sua energia, entendeu? E isso também influencia. E às vezes o pessoal só fala do empresário, da marcenaria. O marceneiro é enrolão, todo marceneiro é enrolão, todo lanterneiro é enrolão, e assim vai, todo pintor. Mas, cara, a mesma coisa tem a mesma... Tem os dois lados, Tem os dois lados, entendeu? Tem cliente também que dá trabalho. Entendi. Tem cliente que dá trabalho. Então, galera, como foi dito aqui no episódio de hoje, empreender é possível e é uma alternativa para você. Então, pega essas dicas aqui, aplica na sua vida e você vai ver que é possível. Rafael, muito obrigado, irmão. Muito obrigado, Paulo, pelo convite. Obrigado mesmo. Que Deus abençoe aí seu podcast. Se você gostou, se as dicas daqui, os insights daqui desse episódio foram úteis para você, considere se inscrever no canal,
ativar o sininho para você ver os próximos episódios e aguardem que vem muita coisa boa por aí. É isso.